porque eu não sabia nem mexer no microfone na primeira turma, então vocês estão super bem, tá? A primeira foi bem terrível. Então, assim, gente, hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa do ego. O ego uma parte do curso que a gente vai falar muitas vezes, porque é algo que precisa de muita conexão de vocês com vocês mesmos para poderem ter entendimento. Eu mesmo, porque infelizmente não existe no mercado curso sobre ego. Eu mesmo só fui entender o ego quando comecei a praticar algumas filosofias espirituais que falavam sobre ele. Eu tinha muita dificuldade. Depois que eu pegava a parte espiritual e não entendia como trabalhar isso na parte psicanalítica, eu tive que criar recursos que fizesse isso fazer sentido na psicanálise, que era uma outra vertente. Então, o ego é algo que eu vou bater bastante nessa tecla de imersão, porque ele veramente ele tem a responsabilidade sobre a forma que vocês tomam tudo na vida que vocês têm como pensamento. Não é um recurso de vocês, é um recurso do ego. Sendo bem assim categórico, a mente é o ego. Quando a gente classifica o ego e fala para vocês mentes egóicas, né? É um nome bonito que a gente dá à mente egóica, mas que na verdade o que nós estamos falando é mente, porque mente é egóica, basta. Não existe uma mente que não seja egóica. Uma vez que eu estou pensando sobre algo, eu estou pensando, me projetando em cima de uma determinada situação, fato ou circunstância. E se eu estou me projetando em cima de uma situação, fato ou circunstância, eu estou falando de algo que tem a ver com ego. Tá? Então, o ego é a coisa que tem que ser o amigo de vocês para o resto da vida. Porque se ele não receber a atenção devida, se ele não for escutado, se vocês não entenderem muito bem as necessidades do que ele coloca para você e filtrar o que é a necessidade do que é a carência, vocês vão sofrer sendo prisioneiros da própria liberdade. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, que a liberdade ela tem um preço alto, que é o aprisionamento. A liberdade, ela vem junto consigo mesma a prisão de ser livre, né? Os seres humanos, eles pagam o preço da própria liberdade. Então, e o ego é isso. É ele que faz, ele que vai dar a você o tamanho do preço que você vai pagar. Então, eu já vi pessoas destruírem impérios porque não conseguiram ficar quietas. Já vi gente destruir família porque não conseguiu abaixar a guarda. Então, vocês entendem o tamanho do processo? O ego é algo que, se ele não tiver muito em contato com a essência de vocês, muito equilibrado, muito organizado, e eu não vou dizer controlado, porque não existe como controlar o ego, existe como escutá-lo, e a partir do momento que você escutar, ele vai diminuir. Tudo que ele quer é ser ouvido. E se ele não for ouvido, ele vai começar a gritar com vocês e falar na frente de vocês. Então, ele nasceu para ser o guardião de vocês, mas quem vai dar esse limite do guardião e acalmar e conversar? Eu tenho um paciente que escreveu para mim essa semana e falou: Ai, Vi, eu fiz o que você mandou, porque ela falava que era loucura da minha cabeça, mas ela tentou e deu certo. Ela falou assim: eu estava com raiva e comecei a falar: Tá bom, vai. Fala pra mim, por que você tá sentindo? E começou a conversar com o ego dela. É papo de maluco, tá, gente? Aí, fala o que você tá sentindo então, vai, conta pra mim. Ela falou que eu sentei no sofá e comecei a conversar com ele. Viviane, não é que deu certo? Eu me acalmei. Eu falei, dá, filha, porque é como se existisse dois seres dentro de uma única pessoa. Então, realmente é isso que é o ego, né? E funciona esse bate-papo, porque ele vai se moldando, né? Tanto que nas pessoas que têm transtorno de personalidade, a gente percebe o ego sobressair sobre situações. Então, vocês vão ver gente que é uma pessoa super bacana, ponderada, e de repente parece que vira uma chave nela, e ela muda até o olhar, o jeito de olhar, a forma de expelir a raiva, né? Parece que ela é outra pessoa naquele momento. E existe. Eu falo que tem muita gente dizendo que incorpora e que, na verdade, tem transtorno de personalidade, né? É uma brincadeira, mas é a realidade. Tem muita gente dizendo que incorpora espírito, na verdade, tem um transtorno de personalidade que não foi cuidado, um ego, assim, bem mal trabalhado.
Então, o transtorno de personalidade é isso, é quando a pessoa não consegue dominar, conduzir o processo de manifestação do ego, e aí ela vai abafando, 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 só que daí, de repente, chega sei lá um motivo muito pequenininho, e aí aquilo transmuta, né? De repente, um trânsito, uma fechada no trânsito, uma briga, porque o transtorno de personalidade, ele sai muito em trânsito. Vocês vão ver muita gente se envolvendo em briga de trânsito, porque deixa escapar essa energia que segura demais, tá? E aí, então, o que acontece com o ego? O ego, como que ele é formatado? Como que ele nasce? Ele nasce junto com você quando você vem à vida e ele vai se desenvolvendo com os mecanismos que ele vai criar de defesa a partir das suas vivências, né? Então, existe uma carga genética que você traz, que é a tua personalidade, o jeito que você vem ao mundo, e existe a leitura que você faz de mundo de acordo com a tua própria personalidade. E essa leitura de mundo, que é a verdade que você conta para você, é que vai gerar os mecanismos de defesa. Então, como que a gente gera esses mecanismos de defesa? Existem intitulados vários tipos, mais ou menos de 19 a 22 tipos que são colocados. Eu até coloquei agora em PDF para vocês um arquivo que tem os principais mecanismos de defesa para vocês lerem com calma. Mas a gente tem, por exemplo, um mecanismo de defesa chamado racionalização. É um dos mais típicos, né? E vou citar, coitada da Raquel, depois quando eu for falar do mecanismo de defesa da justificativa. Raquel, eu vou falar. Porque você acabou de fazer isso e eu vou ter que usar como exemplo. A racionalização é aquela pessoa que chega, por exemplo, num consultório psicanalítico e ela fala assim: eu tive um pai que ele era alcoólatra, mas eu já resolvi muito bem isso, porque o meu pai era alcoólatra porque ele tinha um pai que também era alcoólatra. Então a pessoa conta para você com uma certa frieza, uma coisa que você fala assim: uau, de onde que ela tirou essa frieza para falar sobre aquele tema? E isso é um mecanismo de defesa de racionalização. Ela precisa gerar uma razão para a coisa. E o que acontece com o mecanismo de defesa de racionalização? Ele vai tornando a pessoa muito fria em processos e com dificuldade de sentir, de ter sensações ao meio. Então, isso é um mecanismo de defesa muito constante. A gente vê muito facilmente, é muito normal de se encontrar alguém que racionaliza um fato, né? A pessoa conta uma coisa muito, às vezes, asquerosa de uma forma muito fria, mas isso é um mecanismo de defesa, muitas vezes. Se não é patológico, obviamente, se ela não é uma psicopata, é um mecanismo de defesa, tá? Aí a justificativa é um outro mecanismo de defesa. O que a Raquel fez, por exemplo, gente, vocês mandaram e eu não consegui porque eu tô sem tempo, blá, 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 blá. Isso é justificativa. E justificativa é um mecanismo de defesa. Para não dizer para vocês não foram prioridades e eu priorizei outras coisas, ela está dizendo: eu não consegui responder a todos, eu estava corrigindo. Enfim, então, isso são mecanismos de defesa, porque a verdade é que o ser humano não tolera as verdades. Ele só tolera a verdade dele próprio. Então, os mecanismos de defesa, eles são de extrema importância para a gente viver bem e em paz numa sociedade, né? Eu digo que a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que me ensinou a não mentir, né? Ela falava que mentir o papai do céu não ia gostar, que Deus ia castigar, enfim, eu nasci acreditando que a mentira era um problema seríssimo. E aí ela me conduziu a uma série de problemas, porque as verdades que eu contava machucavam as pessoas. E eu pensava, mas por que a pessoa está machucada se é verdade? E a verdade machuca, ainda mais quando ela não é a verdade do outro, ela é a sua. E isso, óbvio, machuca. Então, eu entendi ao longo do tempo que o mecanismo de defesa ele é de extrema importância e que mentir faz parte de um processo natural de algumas situações. O difícil é quando você mente para você. Se você não mentir para você, você pode mentir para a face da terra inteira, que eu estou pouco me lixando. Mas sendo verdadeiro com você, o resto para mim, desde que você seja politicamente correto com os outros e não machuque, né? Porque a verdade sem amor, ela é crueldade. Quando eu tenho que falar a verdade para alguém e eu não tenho amor, ela é crueldade. Então, toda verdade falada sem amor é crueldade. É quando eu tenho vontade de fazer o outro sofrer.
Então, assim, o mecanismo de defesa ele é de extrema importância, mas é importante que vocês entendam quando estão utilizando dele, porque o que ele faz com que vocês trabalhem é a pretensão de não serem julgados, de não serem humilhados, de não passarem por nada que é vergonhoso, vexatório. O interesse do mecanismo de defesa é mentir para o outro, ou às vezes para si mesmo, né? Vou contar de alguns mecanismos de defesa que são uma mentira que a gente conta para a gente mesmo. O intuito dele é não fazer você passar vergonha. Então, é só isso. Ele tem o intuito de proteger você de ser humilhado, de passar uma vergonha. Então, não é que ele é ruim e não existe como viver no planeta Terra sem mecanismo de defesa. Mas é importante que você saiba que eles existem e quando acontecer de forma automática, né? Por exemplo, pequenas mentiras que a gente conta, sabe? Contar mentirinha pequena. Sei lá eu. Quem comeu o pudim da geladeira? Nossa, de repente o pudim sumiu. Não, o pudim não sumiu, eu comi. E aí você conta e depois, porque você ficou com vergonha de falar que comeu o pudim. Então, é coisa pequenininha. E aí você precisa pensar, mas peraí, por que que eu menti, né? E essas análises que eu falo para vocês não é pro outro, porque o outro não tem nada a ver com isso. É você com você mesmo, né? Então, o julgamento, a crítica também é um mecanismo de defesa. A gente criticar o outro é um mecanismo de defesa, que se chama projeção. Eu critico no outro aquilo que eu não tenho coragem de ser, né? Aquilo que eu gostaria e não consigo, não tenho coragem. Ou a minha memória de defesa. Às vezes eu tenho alguém que me fez muito mal que me arremete àquela pessoa, que chama-se introjeção, que é um outro mecanismo de defesa. Eu tenho introjetado dentro de mim o quão ruim é aquela pessoa, aquele naipe de pessoa, aquele jeito de pessoa, e aí eu introjeto criticando e julgando o outro, conteúdos que são meus, que são leituras minhas, né? Então, o mecanismo de defesa, ele tem como propriedade defender você. E para ele ser acionado, ele vai abrir um gatilho, que é a memória de defesa. Todo mecanismo de defesa, ele tem uma memória de defesa. E essa memória de defesa, ela tá ligada a situações que você vivenciou, ou que falaram para você, que contaram para você, né? Olha, fique esperto que o homem não presta. E aí você tenta achar um defeito quando chega um homem muito bonzinho perto de você. Você fala, não, peraí, homem não presta e esse não tá respeitando a regra. Deixa eu encontrar um defeito nessa criatura, porque tem que ter. Porque se não tem, não é homem, né? Então ele é viado, não é possível, porque não é homem. Então, essas coisinhas que a gente tem, né? Ânima de homem. Tem homens que têm uma sensibilidade feminina, uma ânima, né? Uma alma feminina. E gosta de balé, piano, música clássica. São homens que têm a sensibilidade aflorada. Ah, ele tem a sensibilidade aflorada, então ele não é homem. Ele é viado porque ele não é homem. Másculo. Então são conceitos gerados a partir de leituras que deram pra gente. Entenderam? Aquela mulher lá é muito máscula, então ela é masculina, então ela é sapatão. Ela coloca coisa, troca chuveiro, coisa desse tipo. Ela tem um ânimos, que é a energia masculina, muito desenvolvida e, portanto, ela é um homem. Então, conceitos e crenças que a gente cria e rotula. Então, tudo que você gerar de rótulo, que você colocar como rotulação, são criadas em memória de defesa, que são as crenças que você colocou de mundo e que vão gerar mecanismos de defesa para defender, inclusive, essas crenças, fazer apologia a essas crenças. Então, quando a gente fala de ego, a gente tem que estar sempre com cuidado na tríade, tá, gente? O que eu quero é tentar fazer vocês saírem da tríade do ego para ir para a tríade da essência. Qual que é a tríade do ego? A tríade do ego sempre tem um vilão, um mocinho, né? Que é a vítima, o vilão e tem um super-herói. Essa é a tríade. Então, vamos pensar lá no casamento do seu pai e da sua mãe. Vocês vão encontrar alguém que é vítima, que normalmente são os filhos. Eles se colocam nessa posição por si só e a sociedade, inclusive, embute isso para eles. Então,
O filho é a vítima. Aí a gente tem um dos pais que vai ser o vilão e o outro que vai ser o super-herói. Aí você vai no seu serviço, você vai ter um que é vilão, um que é super-herói, e você que é vítima, ou alguém que é vítima. Sempre vai existir a tríade. E existem pessoas que incorporam com facilidade o papel de vilão. Sabe aquela pessoa que gera conflito por tudo? Aquela pessoa que não pode ver uma situação, que ela vai lá e se mete, cutuca, provoca. Inclusive, se você perguntar para ela, ela fala assim: eu provoquei mesmo para ver o que saía daquilo, sabe? Tem o prazer em criar aquela, né, um fetiche em provocar, em cutucar, em gerar a dor no outro para ver a reação do outro, né? Eu sou do contra mesmo, eu sou advogado diabo, né? Eu tenho gente que fala, não, eu sou advogado diabo mesmo, eu curto fazer apologia ao contrário para ver qual é a reação da pessoa. Então, pessoas que têm a necessidade de ser vilão, de incorporar esse papel, que é um papel, é uma persona, né? E aí tem aquele que é super-herói, aquele que vê os frascos e os comprimidos e sai tentando defender, né? Na rede social, hoje em dia, a gente vê muito isso, né? Um post que alguém colocou lá, sei lá, eu falando, que não sei quantas vezes eu vivi, daí o outro chega e fala, deixa de ser idiota, não tem tantas vidas. Aí o outro chega embaixo e fala assim, mas quem que te perguntou? Aí existe lá a discussão, o debate da vida alheia, né? Que precisa ter a tríade, porque senão não acontece. Se não tiver a tríade, esse conflito não acontece. Então, a gente está sempre, sem querer, ocupando esses posicionamentos. Então, eu quero que vocês avaliem dentro da vida de vocês que papel vocês ocupam, de vítima, de vilão ou de super-herói. Qual que é a natureza de vocês de adentrar? Eu, por exemplo, ocupava super-herói. Eu estava sempre salvando as pessoas. Até que eu entendi que eu era bem escoteiro iniciante. Eu queria que os velhos atravessassem para o outro lado da rua, quando na verdade eles estavam bem felizes no sol lá, rachando coco. E a gente vai percebendo que as pessoas estão felizes onde elas estão. Então, tem amigos que vão chegar para vocês e vão contar aquelas histórias tristes. Ela vai chegar a primeira vez, vai contar isso triste, na segunda vez ela vai contar a mesma história triste, na terceira vez ela vai contar a mesma história triste, na quarta vez até que você fica desesperado e tenta resolver o problema dessa pessoa. Não, peraí, eu preciso achar uma terapeuta para ela, eu preciso achar um médico para ela, eu preciso achar, sei lá, um pai de santo, eu preciso achar um pastor, alguém que, né? Você procura, mas você está querendo resolver uma situação que não te pertence. E essa pessoa está felizona ali, no papel de vítima, esperando que alguém faça as outras posições do ego. Alguém que chega e conta para você a mesma história triste do marido, né? Meu marido não presta, meu marido é chato, meu marido me humilha, meu marido isso, meu marido aquilo. E ela conta a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E você fala para ela, mas separa, ou sai daí, não sei o quê. E ela não faz nada. Filha, esquece, ela tá feliz. Dentro dos conceitos, ela tá ocupando a posição ideal. O que ela quer é que alguém abrace e diga, coitadinha de você. E por isso que ela vai lá na rede social e coloca na rede social. Porque ela tem a necessidade de que alguém a defenda, entre em função da defesa. Então, a vítima normalmente tem como características uma mãe que não passou segurança para ela. A vítima normalmente é filho sem mãe. Existiu problema de maternagem na vítima do ego. Quando é super-herói, é a pessoa que tem problemas no arquétipo de pai. E vilão é ausência ou abandono dos pais. Então, o vilão, ele é aquele garotinho que cuspia no chão, puxava o cabelo, passava titica na roupa dos outros, entendeu? Porque ele quer atenção, porque tem a ausência. Só que aí vai desenvolvendo as suas histórias de vida e você vai incorporando esses papéis e, de alguma forma, incorporando sem nem perceber. E quando você vê, você já está dentro deles. E como você repete isso muitas vezes, vai ficar comum quando você vê a posição desocupada. Tipo assim, ninguém defendeu a menina lá na internet. Eu percebi um caso de uma pessoa que foi abusada sexualmente com 10 anos de idade e tal, né? Não estou dando meu parecer sobre o fato, mas estou descrevendo um cenário. Você viu a quantidade de pessoas que tiveram pareceres sobre uma história que ninguém sabe exatamente como ela é. Ninguém tem acesso total a esse processo para poder dizer quem é que tá certo, quem está errado. Não, mas a vítima é a menina.
A vítima é o tio, a vítima é a mãe, os pais, é a sociedade. Isso é um julgo que é muito complexo, porque só os envolvidos de dentro da história é que sabe a permissividade da família, como é que funcionava esse esquema, né, mental. Eu já tive acesso a famílias onde o abuso sexual interno era permitido. Então, eu vou dizer a vocês que existem esquemas muito diferentes dos esquemas convencionais que vocês vivem. E eu não estou condenando, né? Prova disso, por exemplo, em alguns países é permitida a poligamia, que o homem tenha várias mulheres. É permitido que o homem se case com uma menina de 10 anos. Então, existem condições, e quando eu falo cultural, não necessariamente é de país, às vezes é cultural do esquema ali mental daquele processo. Portanto, se envolver e tomar partido sobre algo que não pertence a você, que não é a sua história, é um julgo, não importa de qual tipo seja, é um julgo. E quando a gente está falando de julgo, nós estamos falando de ego. E o ego ocupa uma das posições. Então, é isso que eu preciso que vocês tenham claro com vocês, qual que é o perfil egóico. E aí, eu tenho os áudios que quem não fez a coletânea de áudios que eu mandei de ego e quiser a coletânea, eu posso pôr no grupo, se não for atrapalhar os estudos de vocês, porque eu sei que vocês estão cheios de coisa lá, mas se não quiser no privado, também pode me pedir. Eu separei os tipos de ego, né? Então, o primeiro ego que é o ego reflexo. Qual que é o ego reflexo? É o ego que eu tenho mais compatibilidade com ele. Eu preciso trabalhar ele o tempo todo, é o meu. O ego reflexo é aquele que reflete o outro. Então, se a pessoa chega bonzinha, amorosinha para você, você é um bichinho de pelúcia. Vocês já viram aquele filminho, os Gremlins? Eu acho que é Gremlins, né? O nome do filminho. Que o bichinho é bonitinho, bonzinho, de repente ele fica horroroso. Então, ele é isso. O ego reflexo é aquela pessoa que, se você tratar bem, você tem aquele perfil amoroso. E se você vier com as patas na bota, ele trata você que nem um cachorro. Então, ele reflete um espelho da atitude do outro. Se o outro é educado, ele é educado. E ele ainda usa como mecanismo de defesa, que é mais legal, que essa parte é mais legal. E olha, desse eu entendo bem, porque eu pratico. Ele usa como mecanismo. Também o outro fez isso comigo. Também o outro falou assim. Também o outro agiu assim. Ele usa como mecanismo de defesa, desculpa, mas o outro fez isso, então eu tenho esse direito, né? Porque ele é o espelho. Então, o ego reflexo, ele reflete como espelho o ego do outro. O que é uma grande bobeira, né? Porque a gente tem que ser dentro da nossa natureza. Mas, enfim, o ego reflexo é esse. Depois a gente tem o narcísico. O narcísico, ele é diferente. Ele quer tudo para ele. Ele é o bom, ele conhece, ele é o importante, ele é a pessoa que tem mais opções. Ele. E se você não dá atenção para ele, ele fala que você é um egoísta. Entendeu? Então, ai, como você é egoísta, você só pensa em você. Que na verdade ele só pensa nele, então a hora que você não pensa nele, você está sendo egoísta. Esse é o ego narcísico, tá? Ele é voltado para o bem-estar dele, para as condições dele. Ai, vamos para a praia. Vamos para a praia. Vamos para a praia, vamos para a praia. Vamos para a praia hoje de novo. Nesse final de semana vamos para a praia de novo. Não, mas eu queria ir para a montanha, eu não gosto tanto de praia. Ai, como você é egoísta. Nossa, mas eu tô indo todos os dias para a praia. Hoje eu quero ir para a montanha. Não, você é egoísta. Porque você não quer fazer o que eu quero, ser egoísta. Então, esse é o ego narcísico. A gente tem o ego forte. O ego forte, ele é um dos egos que é mais complexo porque ele trata mal pelo prazer. Ele tem prazer em humilhar. O ego forte é aquela pessoa que, se vê uma faxineira, ele faz questão de mostrar que ela é faxineira. Se ele vê uma empregada doméstica, ele faz questão de colocar roupinha na empregada doméstica, porque a empregada doméstica é empregada doméstica. Então, o ego forte, ele tem essa natureza. Aí a gente tem o anulado, né? Quem que é o anulado? O anulado é aquele ego que não aparece. Ele não tem opinião. E se eu perguntar quem é você, criatura, que você veio ao mundo, ele não sabe, porque na verdade ele vive em função de fazer o que os outros mandam. Ele está sempre procurando alguém que mande nele. Tem que ter alguém que manda, senão ele não consegue se localizar.
E ele muitas vezes vai se comportar como vítima pela anulação. Então, o ego anulado é isso, tá? O ego auxiliar. O ego auxiliar é um dos egos que dá menos trabalho das categorias do ego, porque o ego auxiliar é aquele que depende, e tem muitos homens assim, tá? De uma segunda opinião para fazer ou tomar uma decisão. Então, ele precisa dividir a opinião com alguém. Ele tem a ideia de fazer um curso, daí ele tem que sentar e falar: o que você acha desse curso? Ele precisa dividir a opinião antes de tomar uma decisão, senão ele não fica felizinho. Aí tem o ego flexível. O que é o ego flexível? É o ego que muda de ideia como quem muda de roupa. Ele é São Paulino porque nós somos São Paulino, mas se amanhã ele tiver num grupo que é corintiano, ele vira casaca. Ele vai virar corintiano. Porque ele é flexível, né? O que você acha do Bolsonaro? Nossa, o que vocês acham? Ah, a gente odeia o Bolsonaro. Eu também odeio o Bolsonaro. O Bolsonaro só fez caca. Agora ele vai para outro grupo e pergunta: e aí, o que você acha do Bolsonaro? Não, o Bolsonaro é ótimo, ele está com um governo espetacular. É realmente, o Bolsonaro é ótimo, ele tem um governo espetacular. Então, o ego flexível ele tem essa capacidade de mudar de acordo com as estações do ano, né? E o que é engraçado é que essa pessoa ela vai se entender como uma pessoa, que é engraçado do ego flexível, é que ele vai falar que ele é evitador de conflitos. Não, eu só faço isso para evitar conflitos. É a palavra de defesa dele. A justificativa que ele tem é: não, mas eu faço isso para não dar conflito. Quando na verdade não tem a ver com conflito. Tem a ver com a necessidade de ser aceito e não ser rejeitado. O ego frágil é aquele mimimi. Ó céus, ó vida, ó glória. Por que eu, né? Por que aconteceu comigo? A gente tem até uma historinha que fala assim, né? Que tava a mosca que foi pega por uma teia de aranha e ela começou a reclamar e se lamentar. Poxa, eu fui uma mosca tão boa, por que eu fui essa mosca? E tão boa e aconteceu isso comigo, não sei o quê. E aí tava lá a aranha do outro ladinho agradecendo: Deus, obrigada por mais uma refeição que o Senhor me concedeu. É assim. A alegria de um, tristeza do outro. E assim a gente vive a vida. Então, o ego frágil seria esta condição. Como que é a cura? Como que começa a cura? A cura começa pela humildade de reconhecer os pontos que são em mim limitações, né? Quando a gente passa a técnica, a primeira coisa que a pessoa pensa quando a gente está passando, a pessoa fala assim: ai, eu conheço fulano que é assim. Ai, conheço ciclano. Nossa, ela descreveu meu marido. Ela falou tudo dele. Porque a nossa tendência é olhar a sacola do outro, né? Não é olhar para nós. E o que eu peço a vocês é que, assim, para de mirar os outros. Os outros não é importante nesse momento. Mira você e tenha a humildade de reconhecer qual é a parte que te cabe, né? E aí tem umas questões também que determinados egos são atraídos por outro. Então é natural que um ego que é anulado, que é frágil, que é flexível, ele vai atrair um ego narcísico, ele vai atrair um ego forte. Por quê? Porque quanto mais baixa a energia, mais vai atrair a outra energia, né? Um ego reflexo, que é o ego espelho, ele tem tendência a atrair um ego auxiliar, que depende de opinião. Então, são atrações químicas que acontecem mesmo de acordo com os perfis, tá? E aí, quando você começa, mas isso muda, a partir da humildade que você tem, ele fica equilibrado. Uma vez que ele equilibra, ele não aparece com tanto vigor. Hoje, por exemplo, eu não preciso mais ficar fazendo oração para não refletir o ego dos outros. Antigamente, eu ficava assim, virando cachorrinho, fazendo oração. Deus, pelo amor de Deus, tampa a minha boca para não dar uma resposta. Hoje em dia não acontece mais. Hoje em dia eu consigo rir. A pessoa fala uma coisa que é uma bobagem tremenda para mim, eu dou uma risada. Eu consigo dar risada, mas antes não era assim. Foi bem difícil de começo, porque eu tinha que fazer oração, eu bufava, mudava a minha energia. A gente vê que a pessoa que está ansiosa por uma resposta, a energia dela vem aqui pro tórax, né? Aí você vê que a respiração fica aqui.
Parece que ela tá se armando para ataque mesmo, né? Até um ataque cardíaco mesmo. Então, é tudo aqui. E aqui a gente usa para a gente não ter acesso aos danadinhos, né? Para não ter acesso aos mecanismos de defesa, para não ter acesso à memória de defesa, a gente usa os amortecedores. E aí, os amortecedores do ego, a gente vai ter os pecados capitais como os principais amortecedores. Se vocês forem ver lá os pecados capitais, acho que tem alguns outros que não entram como pecados capitais, mas hoje, inclusive, estão até como classificação, que é a mentira e o medo, que não entra como pecado capital, mas entrou como classificação a mentira também como parte dos pecados capitais. Mas, vamos lá. A soberba, vaidade, isso é um amortecimento do ego. A avareza é um amortecimento do ego. Luxúria, que é o desenvolvimento do sexo. Olha, gente, cuidado, que a luxúria é algo que a gente tem dificuldade de perceber. Mas vocês já perceberam aquela pessoa que precisa encantar os outros? Então, se você é uma pessoa que depende de encantar, você usa da luxúria. Eu preciso estar sempre com o meu cabelo bem arrumado, com a minha unha impecável, eu preciso chegar num lugar e eu preciso encantar as pessoas. Quando eu dependo do encantamento, é luxúria. É que as pessoas, quando a gente fala luxúria, elas pensam que é só prostituição, sexo vulgar, e não é. É a conquista pelo bel prazer. Então, luxúria é um mecanismo de defesa. Entendeu? Vamos ali na padaria comigo, não vou porque eu tô de chinela havaiana. É luxúria. Não é vaidade. Entendeu? É inveja. Das piores, a gente já falou sobre isso, é a autoinveja. É aquela inveja que a gente sente da gente mesmo. Quando as mentes egóicas falam com a gente, sabia que você não ia conseguir, você é muito burra mesmo, não ia dar certo. A autoinveja é a pior das invejas, que também é um amortecedor. A gula, e eu vou falar aí na gula, que é na verdade, a falta de autocontrole. Quando alguém diz para mim que não tem autocontrole, eu descobri isso há pouco tempo, tá, gente? A questão do autocontrole é a gula, porque ela tem a ver com compulsão. Mas o mecanismo de amortecimento de compulsão tem a ver com bebida, com droga, com uso de remédios, com gastos compulsivos. Tem a ver com compulsão no senso da totalidade, tá? A ira, que é a raiva, o ódio, né? Tô agarrada num ódio e essa é a ira, né? Os mineiros que podem dizer isso com mais facilidade. Os mineiros têm... Garrei um ódio que você não acredita. Garrei um ódio. Eu gosto dos mineiros. E a preguiça, que é a procrastinação. Se a gente for ver a parte espiritualista, né? Os estudos espirituais, eles falam que a preguiça é o mal da nação. A procrastinação é o mal da nação. E que a nação será embebedada pela preguiça, pela procrastinação. Então, esses são os amortecedores para evitar que você tenha acesso a quem você é. A gente usa de amortecedor. Então, vou dar um exemplo, tá bom? Eu trabalhei o dia todo, aí corri o dia inteiro, cuidei dos meus filhos, limpei a casa, cuidei de tudo e, né, ganhei meu dinheiro e tal. Cheguei em casa, aí eu vou abrir uma cerveja e vou beber porque eu mereço. É um amortecedor ou um pagamento que eu preciso ter em função de tudo que eu vivi. Mas se tudo que eu vivi vai de acordo com a minha essência e me traz paz e tranquilidade, por que eu tenho que compensar ou amortecer? Por que eu preciso de um pagamento para aquilo que me dá prazer? É nisso que eu quero que vocês comecem a parar e pensar. Ah, não, eu vou fazer merda, não quero fazer exercício, não quero fazer nada, porque eu já fiz muito, já limpei a casa, já cuidei de tudo, já limpei o jardim, hoje não vou fazer exercício nenhum. Eu mereço descansar. Por que você coloca como merecimento descansar, se teoricamente seria um prazer cuidar da tua casa? Então tem alguma coisa que destona aí. Então, esses amortecedores, é importante que vocês entendam, né? O caminho ideal é sempre o caminho do meio. E se desequilibra, ele vai gerar consequência, né? Com relação a isso. Daí a gente fala aqui da soberba, vaidade, né? A chave de solução é a humildade. Da avareza, que a gente não gasta nada, é a caridade. A chave de ação para a luxúria é a castidade.
E quando eu falo castidade da luxúria, seria eu ter uma premissa, uma filosofia espiritual, alguma coisa assim, que me faça ter um caminho para seguir, algo que me pontue limites, tá? Porque a religiosidade nada mais é do que uma pontuação de limites. A inveja seria a bondade, generosidade. A gula ou a compulsão seria a temperança, que é a busca pelo autocontrole, o autodomínio. A ira é a paciência. A preguiça é a diligência. A mentira seria a verdade. E o medo seria a coragem. Só que no medo, a coragem, eu vou falar para você que eu, Viviane, mas isso é uma teoria minha, eu substituo o medo, a chave de cura do medo, eu substituo pela fé. Porque eu aprendi ao longo do tempo que a fé e o medo, eles têm a mesma proporção na sua vida. Mas com certeza, a fé, né, eu posso... Porque os dois são coisas que existem na minha concepção, mas eu não vejo, não posso ver. Tanto o medo quanto a fé. Então, se vocês têm medo demais das coisas, eu peço a vocês que troquem pela fé, né? Eu tenho medo de pegar Covid, eu tenho fé que não vou pegar Covid. É a fé. É trocar a fé. Tá? Só isso. Então, Viviane, não, a coragem para mim é o triunfo sobre o medo. Ou seja, não vai deixar de existir o medo. O medo existe, mas eu consigo triunfar sobre ele. E para mim, o triunfo sobre o medo é feito pela fé. Bom, gente, estas são as principais colocações que eu tenho para dizer a vocês sobre os mecanismos de defesa. Se a gente for falar sobre cada um deles, eles são em números grandes, então eu deixei no PDF para vocês. Eu vou abrir o microfone, porque se vocês tiverem dúvidas sobre o que nós falamos sobre o ego, vocês podem perguntar. Não tenham vergonha, nós estamos aqui numa sala de pessoas amigas. Ninguém tem aqui a necessidade de julgo de ninguém, né? E de verdade, eu não sou a melhor pessoa para julgar vocês, porque a minha ficha é totalmente negra, preta e suja. Então, não seria uma opção, um julgamento. Nem que eu quisesse muito. Então, eu vou abrir o microfone para vocês e vocês pontuem, né? Coloquem as dúvidas de vocês, aquilo que... Ah, Vivi, não entendi. Porque daí vai ser bom, tá bom? Raquel, a gente consegue ativar o som das pessoas ou cada um... Você tirou seu som, Vivi. Habilita seu som novamente. Habilitei. Então, quem quiser Alguém quer colocar gente, alguma coisa? pode habilitar o som e a gente já faz um question answer aqui. Ai, avisa ele lá. Pode falar. Uma pergunta da Daniela, transitamos entre estes tipos de ego ou manifestamos um determinado? É uma pergunta que ela mandou aqui no chat. A gente transita entre todos até uma fase da nossa vida, mas em natureza é comum que a gente tenha um como a nossa chave de alcance para o sucesso em potencial do nosso ego, nossa marca principal, né? Alguém mais, gente? Pode habilitar o áudio e começar a perguntar. Fique à vontade. Boa noite, Viviane. Boa noite, meu amor. Gente. Você chegou a citar sobre introjeção. Eu tenho dúvida em relação a isso. O que seria? Você falou que você tem uma imagem de uma pessoa ruim? Por exemplo, tá bom? Tá. Uma pessoa muito cara a mim, meu pai era alcoólatra. E aí eu vou condenar qualquer pessoa que bebe. Só que eu não vou ter a visão real do que é a bebida na vida dessa pessoa. Pode ser que essa pessoa bebe uma cervejinha por dia. Mas para mim ela já é uma alcoólatra. Porque eu tenho introjetado dentro de mim uma memória de defesa com relação à bebida. Entendi. Seria um rótulo que eu fiz? Seria um rótulo. Introjetado dentro de uma imagem. Existem introjeções, por exemplo, no consultório psicanalítico acontece muito. Às vezes a pessoa chega no consultório com o terapeuta e o terapeuta fala uma palavra que alguém que fez parte da vida dela usava, mas uma pessoa que não é cara a ela, que ela não gosta.
ali gerou uma transferência negativa e a pessoa para de confiar e naquele minuto acaba a química. Já saiu com uma pessoa, de repente, você é jovenzinha, né? Então você deve ter saído com alguns rapazes. Já saiu com um rapaz que você viu a foto, era bonitinho, não sei o quê, mas depois você tava de frente pro cara e falou, puta, a química dele não tem nada a ver. Sim. Isso é introjeção. Ah, entendi. Obrigada. Não que eu não seja jovenzinha, tá bom, Thaís? Eu sou. Mas é que eu não saio. Eu não sou mais, não. Só sem carinho, mas não sou, não. Todos somos jovens. Você não, Raquel. Ô, Vivi. Oi. Vivi, boa noite, Rosângela. Oi, Rô. Eu assisti todos os vídeos, mas é claro que eu vou ter que reassistir para fazer as anotações. Mas, enfim, eu tive a percepção de que quanto mais eu adquiro conhecimento, menos eu me conheço. Mas vamos para os pactos de vingança, né? Quando você, principalmente nós mulheres, né? A gente é novinha, a gente fala assim, quando eu casar, não vou ser igual, cometer os mesmos erros que minha mãe cometeu. Porque é o nosso exemplo de mulher, né? Uhum. E a gente acaba vendo a mãe na gente mesmo. Entraria nessa coisa do pacto de vingança? E Sim. a questão de, geralmente o seu marido, geralmente, ou a pessoa com quem você se relaciona, geralmente você acaba, com o tempo, percebendo muito do teu pai nesta pessoa. Nesse caso, seria atração? Olha, sim. Por exemplo, eu fiz um pacto de vingança que eu não casaria com uma pessoa como meu pai nunca. E eu me transformei no meu pai e casei com a minha mãe. Né? Ponto bom ou ruim? Maravilhoso. Eu amo meu marido. E tinha um problema seríssimo com a minha mãe. Só que de começo, quando eu descobri que casei com a minha mãe, foi um susto enorme. Que eu cheguei a questionar, inclusive, mas será que eu tenho amor por ele mesmo? Ou será que não é só uma projeção? O fato é que nós projetamos as nossas relações. E isso não é um problema. Você pode ter a consciência. Agora, os pactos de vingança, eles vão gerar sofrimento, porque são apegos a dores que você viveu. São memórias de defesa. E tudo que é memória de defesa vai gerar dor e sofrimento o tempo todo, porque você reaciona o tempo todo. Se eu não queria ser igual ao meu pai, e o tempo todo eu tinha movimentos como o dele, porque eu era muito parecida com ele em vários aspectos, depois que eu modelei meu ego, aí sim eu passei a não ter essa ligação, porque hoje eu entendo claramente que nós não somos o nosso pai, não somos a nossa mãe, nós somos um ser humano único e com as suas características, nem muito melhor e nem muito pior. Não entenda que você é melhor do que eles. Entenda que você tem talvez outros defeitos. Então, longe de colocar que eu seja melhor que o meu pai, porque eu tenho defeitos talvez tão piores que o dele. Mas não sou como ele em absolutamente nada. Tenho outros defeitos. Porém, enquanto não existia essa consciência de quem eu era de verdade dentro de mim, existia uma plena confusão em qualquer movimento que eu fizesse que era parecido com o dele. Porque existe uma lente de aumento com aquela situação. Meu pai era uma pessoa que tinha uma voz muito ativa, era uma pessoa muito que falava forte. E eu tinha essas mesmas características. Então, quando alguém chegava para você e falava, nossa, você é a cara do Dimas. Eu queria morrer encardida. E hoje em dia, se alguém fala você é a cara do seu pai, eu digo, poxa, que bom. Porque eu não tenho mais essa contradição com relação a ele. Esse pacto não existe mais comigo. E então eu tinha que viver numa forma muito forte para gerar o acordo que eu tinha com o meu pacto de vingança. O pacto de vingança, ele te coloca numa posição... Já aconteceu isso com vocês, de vocês terem que cumprir um contrato de alguma coisa que já não tem valor para vocês? Sei lá vocês compraram um apartamento numa época da vida de vocês, só que daí na hora que vai entregar o apartamento depois de 10 anos,
Já não era mais o apartamento dos sonhos de vocês, já mudou a forma que vocês enxergavam a coisa, enfim, já não tem, a região para morar ali já não é boa, não é mais o que você queria, enfim. Só que você tá com elefante branco que você comprou, assinou contrato, não tem o que fazer, você tem que catar o negócio, você tem que morar lá, enfim. Esses elefantes brancos são esses pactos de vingança que você faz, porque você não para refletir sobre eles, você só vai vivendo. A tendência da gente é tentar sair do piloto automático. Essa é a condição que a gente sempre tem. Tentar sair do piloto automático para refletir o quanto de importância existe naquilo que nós estamos falando. Será que é mesmo importante que eu não pareça com meu pai? Será que é mesmo importante que eu não pareça com a minha mãe? Ou existem coisas da minha mãe, de repente, que são bacanas, que eu posso copiar, ou do meu pai, que são bacanas, que eu posso copiar. Ninguém é tão ruim e nem tão bom. O ser humano é mestre em fazer cisão, mas de verdade não existe ninguém que é só bom e ninguém que é só ruim. Eu já vi gente traficante da Rocinha que atende dando comida e cesta básica para milhões de pessoas. Então, ninguém é tão ruim que não pode ser bom e ninguém é tão bom que não pode ser ruim. Tem tudo, entendeu? Então, essa cisão separa, mas o pacto de vingança é exatamente isso. As promessas que a gente faz e que, por conta disso, a lei da atração faz o favor de esfregar na sua cara o quanto é bom ser aquilo. Entendi. Posso? Deve. Na constelação familiar, eles dizem assim, que você é 50% seu pai e 50% sua mãe, né? E você traz a história da tua família, gerações passadas. Por outro lado, eu, enquanto adulta, já entendi que meus pais me deram aquilo que eles podiam e sabiam me dar. Mas trabalha-se muito a questão da criança interior, né? Uhum. Como fazer para que essa criança interior da gente, nosso adulto já entendeu, mas a criança interior ainda não. Como trabalhar com isso? Primeiro, você precisa desapegar a ideia de que alguém pode fazer algo por você e que você ainda é vítima de um contexto ou de uma situação. Aqui dentro do curso vai existir um capítulo que nós vamos falar do complexo de Édipo e de Elétra, que é o corte do cordão umbilical, das necessidades e carências que não foram atingidas, a gente já falou um pouco, mas vai falar sobre as interconexões que nós fazemos na vida, sobre as rodas dos cordões que a gente cria, né? Quando você é adulto, longe de questionar a técnica da constelação, tá? Mas quero só que você tenha uma outra amplitude de visão, porque essa história de que você é 50% do seu pai e 50% de sua mãe, ela tem a ver com ancestralidade, que é uma genética que você traz. Então, querendo ou não, você traz essa genética, isso não é algo contestável. Mas os comportamentos, decisões e pensamentos, eles são modelados por você e por mais ninguém. Não existe nenhum fato que aconteceu na sua vida que te impede de mudar o seu pensamento, sua atitude hoje, a não ser a decisão que você toma de mantê-los vivos dentro de você. Tanto que hoje já existe comprovação científica que a genética é totalmente mutável, uma vez que você parte da premissa da prática. A constelação ela é legal quando você já tem bem formatado as histórias paternais e já tenha praticado o desapego com relação a elas. Por quê? Senão ela cria para você a muleta da desculpa de que você é quem você é porque você teve o que você teve. E essa muleta da desculpa, ela desorienta o ser humano. Porque tudo que a gente precisa é de um culpado pra gente ser ferrado, entendeu? Essa que é a verdade. Tem que ter um culpado para ferrar a nossa vida, que não é a gente. E não existe esse culpado. Então, a cura da criança interior é um processo que nós vamos fazer aqui também, porque é um processo necessário para se passar. Mas aí tá bom, já curou a criança, já fez constelação, já foi no papa, no bispo, no tudo que você imagina, e continua apegada à sua criança interior, aí é um problema, né? Aí é você que tem que gerar essa condição de dizer, querida, cresceu, agora vamos lá. Força na peruca, não peida na farofa, entendeu? É assim que funciona a coisa. Entendi, gratidão, Vi. Bom, Deixa os outros falarem.
Tô aqui, tá, gente? Sou todo ouvido. Oi, Vivi. É a Adriana que está falando. Oi, meu coração. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. É normal a gente não se identificar com esses mentes egóicas que você coloca, porque às vezes você dá vários exemplos e eu tento me achar nesses exemplos que você dá de cada ego. E eu não consigo. É Eu normal vou isso? dizer para você Porque que vamos separar o que é normal do que é comum, tá bom? tá, Normal é uma coisa e comum é outra. Não é normal, mas é comum. Não é entendi. normal porque significa que você ainda precisa se autoconhecer e que o seu reparo está para fora e não para dentro. Mas é muito Uhum, comum que as pessoas não consigam reconhecer quando elas têm um ego chamado anulado. entendi. Porque ela se anula em função do benefício do outro. E aí você cria uma defesa, inclusive, para ser isso, que é a defesa do eu gosto de servir, eu sou uma pessoa servidora, eu sou uma pessoa que gosta de fazer o bem pro próximo. Eu sou bem assim mesmo. Então, esse é o ego anulado, Ah, entendi. tá? Não preciso te dar exemplo, já te classifiquei. Pronto. Pegue a sua meia e seja livre. Beleza. Ai, ai. Vou tentar trabalhar esse meu ego anulado. Então, Joia. obrigada. Beijo. Boa noite, Vivi, tudo bem? Pois é. Tudo na paz? Não, é só Tô duas esperando coisas. Não tua sei se... voz aí, Zé. Oi? Eu tava esperando sua vozinha. Eu estava esperando, eu sei que você está sempre esperando, sempre participa, o meu ego não fica quieto, não tem jeito, né? Tentei brincar de vaca amarela com ele aqui, mas ele não quis brincar, já está me enganando, está ficando esperto. Assim, você falou a questão de vítima, vilão e mocinho, né? Que geralmente o ego tem esses papéis, né? É Uhum. uma forma do ego também chamar a atenção para ele, Totalmente. né? E Totalmente. outra coisa também que eu queria saber, eu não sei se já perguntaram, das questões não dos amortecedores, da defesa, mecanismos de defesa, se também é através do mecanismo de defesa que a gente cria os pactos de vinganças ou não. O pacto de vingança ele não chega a ser um mecanismo de defesa, porque qualquer mecanismo de defesa pode se tornar um pacto de vingança. Portão tá louco ali. Mas o pacto de vingança, eu diria que pode nascer a partir de mecanismos de defesa, sim, porque ele coloca à mercê de você uma memória de defesa muito forte para evitar eu vou dizer para evitar a dor, só que ele evita a dor causando sofrimento. Entende? Porque existe diferença entre dor e sofrimento. O Zé sabe disso. Entendi. É a maneira melhor mesmo para controlar o ego, que está sendo comprovado, é a meditação, Vivi? Alguma coisa assim, nesse tipo? Ou tem outras formas, fora a meditação? Bom, daí das meditações nós vamos falar de uma gama imensa de tipos de meditação, né? Mas a meditação, seja taoísta, seja meditação do ego, que são meditações em que você faz perguntas a você mesmo. Essas são as que controlam melhor o ego no senso de fazer o ego aflorar para ser ouvido e a partir daí ser acalmado, né? Entendi. Mas o silêncio é a ferramenta principal. A vaca amarela, sabe, Zé? Vaca amarela. Vaca amarela é tudo de bom.com pro ego. Ai, meu Mas Deus. ele já está me enganando, já está conseguindo me A enganar. vaca amarela é o mais difícil de tudo. Assim, para ficar Mas as silêncio. meditações, inclusive nós vamos começar segunda-feira às 6 horas da manhã a fazer as meditações. Eu vou fazer pelo Facebook, vou mandar o link para vocês assistirem ao vivo. Das 6 às 6h10, 6h15 no máximo, que são meditações para o ego. Vai ser meditação, não é zazen, que são meditações mais interioristas, não é meditação budista, é meditação para o ego, que são perfis mais taoístas. Obrigadão, Vivi. Te amo.
Vivi, eu tenho uma perguntinha. Pode perguntar. Aliás, eu fico ensaiando todas as vezes para eu poder fazer uma perguntinha. E eu sempre saio da live e nunca pergunto. Amadai, que belezinha. Agora você pode perguntar. Criei coragem, mas é do tema de hoje mesmo, sobre essa questão até que o Zé falou, da vaca amarela, né? A gente vive em meio a relações, seja as relações em casa ou as relações no trabalho. E aí, essa questão da vaca amarela, eu fico um pouco em dúvida até que ponto a gente permanece o silêncio e isso não afeta as relações que a gente tem com as pessoas, por exemplo, no trabalho, né? Quando você vai conversar com alguém, sempre é sobre um assunto, sobre o assunto polêmico que foi da questão da menina abusada de 10 anos, ou qualquer outro tipo de assunto que a gente possa discutir, ou do comportamento do colega do lado. E até que ponto a gente segurar ou a gente não se pronunciar, a gente não afeta as nossas relações ao ponto de você ir se isolando do fato de você ficar em silêncio por conta do ego, entendeu? Eu fico um pouco na dúvida até quando eu tenho que administrar ele ou não. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque cada vez que eu entro num assunto polêmico, e aí eu falo, depois a pessoa fica olhando para mim com aquela cara, e agora com tudo que a gente já tem discutido, né, e com todo o material que eu É tenho da sua visto, eu natureza fico... participar de qual tríade? Vilão, vítima ou super-herói? Olha, heroína eu não sou, não. Eu acho que eu não Você sou. gosta de causar? Não, também não gosto. Aliás, eu não gosto de causar. A não sei quando a gente está falando de assuntos polêmicos que eu me posiciono e aí depois eu vejo que as pessoas ficam meio assim para mim, sabe? Nossa, mas hoje eu penso isso, tá, Vivi? Hoje eu fico pensando assim, será que eu tô me posicionando e achando que as pessoas não podem pensar como eu penso? Mas eu não refletia sobre isso antes. É agora que é esse curso que faz a gente refletir desse Nunca jeito. vi, hein? Quem teve essa ideia de colocar você nesse curso? Deus que me perdoe. Não, desculpa. Mas é mais isso só, eu fico meio preocupada da gente começar a ficar tanto em silêncio e acabar se afastando das relações por conta do silêncio, é mais por isso. Então, vamos lá. Só o fato de você dizer para mim que você não gosta de causar, mas que você gosta de se manifestar, eu já vou te dizer que você usa na tríade o super-herói. Tá? Você faz a defesa, a apologia a algo. Cria uma defesa a algo. Um argumento a algo. Entendeu? Entendi. Então, você já está na tríade classificada como super-herói. Na classificação do super-herói, o que eu vou dizer a você é o seguinte: o medo do super-herói é exatamente esse que você está me colocando. E se eu prejudicar minhas relações? E se eu não for aceita? E se não gostarem de mim? E se me rejeitarem? E se me abandonarem? Então, até agora você está certinho no esquema do super-herói. Tá bonitinho, tá? Tá dentro do comum. Entendi. Tô vendo isso. Tô E aí, o que Obrigada, acontece? Vivi. Vou explicar para você por que isso não acontece. Porque a gente não silencia. A gente, na verdade, o respeito pelo outro ou pelo entendimento do outro é tão grande que a gente silencia não é só por respeito ou para ouvir o seu ego, mas por respeitar o outro. Porque o que acontece é que a verdade... Tem milhões de teorias que eu poderia passar para vocês, milhões de exercícios, mas eu sei que nem todas as pessoas que estão aqui já fizeram um curso de autoconhecimento ou uma terapia e seria extremamente invasivo que eu fizesse isso com elas. Então, quando eu não falo o que eu penso sobre determinados assuntos, não é que eu não tenho uma opinião, mas é que eu entendo que talvez você não esteja pronta ou preparada para ouvir aquela opinião. Então, é um respeito por entender que algumas pessoas estão em camadas diferentes da sua. Que se você tá numa camada um pouquinho acima, você precisa ter respeito às camadas que vêm de baixo. Você já assistiu aquele filme que tá passando na Netflix? Eu esqueci o nome, gente. Eu ia falar o nome do filme, esqueci. Porão, não? Porão? Como que é? Não. Poço. O Poço. Poço. O que acontece Não, com vou o assistir. Poço? Então você vai assistir. Ele não tem respeito pelas camadas de baixo. É esse desrespeito das camadas de baixo. Esse desrespeito das camadas de baixo, que seria você falar a verdade de forma não aceitável,
onde as pessoas não têm conexões. Se as pessoas estão numa camada inferior à sua e não existe como tecer um diálogo sobre aquele tema com elas, você não pode tecer um diálogo sobre aquele tema. Vamos discutir sobre política. Para eu discutir sobre política com você, eu quero que você tenha lido toda a Constituição. Você leu a Constituição? Não. Qualquer coisa que eu vá discutir com você, sendo que você não leu a Constituição, nós estamos falando bobeira. E como eu não li a Constituição, eu não posso discutir política com você. Porque eu não tenho domínio disso. É saber exatamente em que camada a gente está, seja superior ou inferior a do outro, mas entender em que tipo de coisa eu domino 100%. Se a gente for falar sobre terapia ou psicanálise, eu tenho argumentos, porque eu tenho estudo. Mas tem assuntos que eu não tenho argumentos e não tenho estudo. E tendo conhecimento e estudo sobre psicanálise e terapias, existem perguntas ou coisas que a pessoa vai me fazer e que eu não posso deixar ela na berlinda, porque seria um desrespeito. Ela não está pronta para receber aquilo. Entende? Entendido. Sim. Por isso Será que que Muito Jesus falou, obrigada. coloca-se vinho novo em odre velho. Como? Não entendi. Fato. Jesus falou, não se coloca-se vinho novo em odre velho, né? Porque aquele odre não vai aguentar o vinho, a fermentação do vinho novo. Você vai pôr uma informação. Perfeito. Né? Adoro as filosofias do Zé. Obrigada, Vivi. Obrigada, Zé. Te amo, viu? Adorei seu comentário. Muito bom, porque pode ser dúvida de muita gente. Desculpa a interferência. Zé, você pode interferir sempre. Posso falar? Pegando só esse gancho da Ângela, seria essa sensibilidade para identificar a não anulação, né? A sensibilidade, ela vai entrar na saída do tríade do ego para a conexão de corpo, mente e espírito. Quando você sai da tríade do ego, que é um alimento só mental ou físico, e você vai para a tríade do alimento espiritual, físico e mental simultaneamente, porque não é que nem dieta, ou eu faço dieta, ou eu faço exercício, ou eu faço meditação. Não, são as três coisas juntas. Quando você sai da tríade do ego e entra na tríade dos três aspectos, corpo, mente e espírito, a sua sensibilidade ela amplia muito. E você para de ter só a voz egóica, porque você vai ter uma voz que é intuitiva. Porque entra nas leis universais, que é a lei da correspondência. Essa voz intuitiva que fala de você, que é a lei da correspondência, vai dizer quando eu devo ou não falar. E mesmo que você fale, porque você não devia, você vai saber que não devia. Entendeu? A Márcia queria falar? Oi, meu coração. Tudo bem com vocês? Queria falar, tô com saudade já de falar. Ai, Oi, Márcia. Oi, tudo bem? Tá? Tudo bem, graças a Deus. A minha pergunta é assim, a formação do ego de cada indivíduo, ele vem mediante a cultura a qual ele é associado, correto? Não. Não? Não só a cultura, não. A formação do ego é a leitura que você faz de mundo. A leitura que você faz de mundo, ela tem interferência em hábitos culturais, hábitos familiares e personalidade. Ah, tá. Então, mais ou menos isso, porque a cultura vem da família. Então, não, cada a cultura família também vem de um povo. Não. É sim, do meio que você convive. Sim, mas é que tem pessoas, por exemplo, que geram heranças muito mais do povo, que a gente chama de inconsciente coletivo. Sim, por exemplo, na sua casa, às vezes, ninguém tem medo de Covid. Tá todo mundo benzão e você tá desesperada e louca. Sim. Isso é uma questão coletiva, chama-se inconsciente coletivo. É uma cultura de sensibilidade coletiva. E não são todas as personalidades que têm. Levar isso lá amanhã cedo. O coletivo que se dane, eu não tô nem aí. Eu tô preocupado comigo e eu tô benzona. E tem pessoas que têm extremamente preocupação com o coletivo. Então, a cultura a gente tem que trabalhar nos dois itens, vamos dizer, né? Seja familiar ou cultura do consciente coletivo em coletivo. Sim.
Entendi. Entendeu? Era isso. Entendeu? Saudade de você. Então, né? Você some, Amanhã eu te todo vejo. mundo some. A Raquel nem fala com a gente. Pelo amor de Deus, eu vou falar para você, viu? Só Raquel o Zé é que fogo. manda mensagem. Ninguém mais fala com a gente nesse grupo. Raquel é fogo. Ela, tá ela ficou rica. Oi, meu coração. Raquel ficou Pode rica. parar, Márcia. Ainda que eu falei ainda que você tinha me mandado mensagem, eu falei, Márcia, marca um horário comigo, porque a minha vida tá bem bagunçada ultimamente. Ela ficou rica, ela não contou, mas ela ficou rica. Ai, coitada, ganhou na Mega Sena, com certeza. Depois da live, ela ficou milionária, só pode. Tô vendendo, Falo nada tô dessa vendendo live. aqui, ela nem tá sabendo. Elaine, meu amor, te amo, viu? Te vejo amanhã. Sim. Me conta Beijo, se você pode me gente. ver Tem uma amanhã. aula agora. Tá, eu te mando. Gente, beijo. Beijo. Alguém mais quer colocar alguma posição ou pergunta? Internet aqui. Aqui. Esther, você vai falar alguma coisa, Esther? Alguém quer dividir alguma conexão que fez, algum experimento que fez e que gostaria que o público aqui, o grupo, também pudesse ter acesso? Acho que dá pra gente encerrar, então, Vivi. Dá para encerrar? Eu só queria falar uma coisinha, Vivi. Oi, meu coração. Oi, eu fico aqui quietinha, mas estou assistindo tudo, ouvindo tudo, tá? E analisando. Amém. Só para deixar sabendo que eu não estou, assim, perdida, tá bom? Amém, que coisa linda. Você está gostando? Pô, estou gostando muito. Tá Tem sendo feito muito sentido bom. para você? Tem feito muito sentido, sim. Tá bom? Que bom. Isso que é o mais importante. Então tá bom. Beijo grande, que Deus te abençoe. Beijo. Beijo. É que eu deixo desligado a imagem e o microfone, porque senão, às vezes, eu não te ouço se eu ligar. Tá ok? Ah, entendi. Não tem problema. Eu aceito que algumas pessoas não gostam de aparecer. Para mim tá tudo bem. Ah, também. Não gosto, não. Não tem problema. Mas é que quando eu ligo, eu corto a fala. A sua fala fica tudo picotada. Não, mas não tem problema. O importante é você estar com a gente, viu? Ah, ok. Eu te agradeço a sua presença. Quem mais vai falar comigo? Eu, Vivi. A Tati tá quietinha lá, não sei por quê. Tudo bem, e você? Tudo bem. Fala comigo. Sou eu ou é outra pessoa? Você mesmo, amor. Ah, sou eu. Tá bom. É que eu peguei o bonde andando hoje, que não deu para mim chegar antes. Ah, não tem problema. Você vai botar isso gravado pra gente? Vou. Vai? Vou colocar gravado para você. Tá bom, querida. Muito obrigada. Não tem problema, querido. Às vezes acontece. Você tá gostando? Uma